meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do meu coração, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos na série Saúde da Alma, ou Salmos que Falam ao Coração. E o salmo da nossa atenção essa semana é o Salmo 32, que fala sobre um tema dificílimo: perdão. Não o perdoar, mas sim o sentir-se perdoado, buscar o perdão em Deus. E nesses últimos dias estamos mais propriamente olhando para a confissão, que é o início de um processo abençoador e libertador de perdão. Já vimos que precisamos quebrar o silêncio e confessar. Já vimos que enquanto não confessamos, nós atraímos para nós mesmos a maldição da falta de perdão. Foi o tema que eu usei para se referir a toda angústia, dor, peso que a falta de perdão traz. Mas hoje quero continuar a leitura, agora no verso 5. É um momento quando Davi, entendendo a importância da confissão, começará a declarar, a admitir, a falar do seu pecado. Veja o que diz. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Duas lições nesse verso. A primeira, a confissão não pode ser seletiva. Ela precisa ser total. Ela precisa incluir todos os erros, todos os pecados. Por vezes, queridos, nós vamos lá no passado, pegamos um erro e confessamos, mas deixamos outros tantos lá. Primeiro porque é duro mesmo lembrar de tudo. É duro ir lá no fundo do baú da existência e trazer à tona questões que não foram resolvidas. Mas a confissão eficaz é a confissão do todo. Nós não podemos ter pecados daqueles de estimação, os quais deixamos ali nas prateleiras do tempo e nunca os confessamos. O salmista declara que ele confessou todos os pecados. Então, já que é para caminharmos pelo caminho da graça, do perdão oferecido por Jesus, então vamos confessar tudo. Vamos confessar até aqueles pecados que nós gostamos de cometer em função da nossa humanidade pecadora e que elege alguns pecados como se fossem de estimação e como se não precisassem ser confessados. Eu nunca me esqueço de alguém que falou para mim: pastor, tem um pecado que eu não confesso a Deus, que eu não peço perdão. E eu disse: mas por quê? Porque eu não considero pecado, aquela pessoa disse. Mas era tão clara a palavra de Deus sobre aquilo. O fato de eu não considerar que é pecado não torna um pecado como sendo uma coisa boa. Se a Bíblia diz que está errado, eu preciso confessar. Então a confissão não pode ser seletiva nesse aspecto. Isso aqui eu confesso, aquilo não, aquilo nem me faz mal. Todo pecado faz mal. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós morremos por causa do pecado, e se não confessarmos, até aquilo que achamos ser natural, comum e bom, nos causará dano emocional, espiritual e até físico. Então, que tal a semelhança do salmista,
confessar todos os pecados. Para isso você precisará da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então peça, Espírito Santo, me ajude. Talvez seja um processo até longo, mas é um processo importante. Não seja seletivo na confissão. Confesse todos os seus pecados, porque só na confissão haverá libertação completa para a sua vida. Amanhã continuamos no segundo aspecto sobre a confissão, aqui no verso 5 do Salmo 32. Aproveite esse tempo para orar e aproveite esse tempo para começar um processo de confissão. Confesse, abandone o erro e viva a leveza da graça de Jesus. Tchau, tchau. Deus te abençoe.